Bezrat Hashem, estamos começando hoje o 15º capítulo do Kitzur Shulchan Aruch. A gente terminou as alachot de Psukei de Zimra e agora a gente segue em frente na nossa ordem da Tfilá, chegando no Kadish, no Barechu e Tfilá Beminyan. O que é considerado Minyan? Quais pessoas podem ser contadas para Minyan, quais não? Em que partes da Tfilá é necessário ter 10 pessoas, que partes dá para fazer mesmo sem 10. Vamos lá, começando a Alachá Aleph. Achar Ishtabach, depois que acabou o Ishtabach, como a gente falou, ele é o final de Psukei de Zimra. Omer Shaliach Tzibur Chatzi Kadish. O Shaliach Tzibur, ele fala o que é chamado de Chatzi Kadish. Ele é chamado de Chatzi Kadish porque ele é menor, tem o Kadish completo que é feito depois da Tfilá, no qual a gente pede para que a Tfilá seja aceita também, tem uns acréscimos a mais. Aquele é considerado um Kadish completo, e esse Kadish, que é só a primeira parte, é chamado de Chatzi Kadish. Ein omrim Kadish uvarechu kedushah vein korim batorah ela be'asara anashim gdolim. Somente é permitido fazer Kadish, falar Barechu e Kedushah e a leitura da Torá, se tivermos na sinagoga, ou no lugar onde está sendo a Tfilá, 10 pessoas grandes. Grande significa Bar Mitzvah. 10 homens acima de Bar Mitzvah, que eles têm a obrigação de rezar, são considerados Minyan. Menos que isso, não se pode falar Kadish, não se pode falar nada de Kedushah. Psukei de Zimra e outras partes da Tfilá não tem problema, mas tem partes específicas que é necessário que tenha Minyan. As partes trazidas aqui, Kadish, Barechu, Kedushah e leitura na Torá. Veim lo yu asara beshash amru ishtabach. אלא שנשלמו אחר כך, לא יאמר שליח ציבור קדיש, כי אין אומרים קדיש, אלא אחר דבר שנאמר בעשרה. O que acontece se, na hora da Tfilá, não chegou a 10ª pessoa, só tinham 9, estavam rezando e só tinham 6, 7, 8, 9, quantos forem, fizeram todo o Psukei de Zimra e chegou na hora do Ishtabach. Como vimos no fim do Perek anterior, quem chegou no Ishtabach, ele pode já fazer diretamente o Ishtabach e completar o Psukei de Zimra dele. Porém, o Shaliach Tzibur, geralmente, o Shaliach Tzibur, ele espera com que tenha Minyan para fazer o Ishtabach. O que acontece? Se o Shaliach Tzibur, o Hazan, também não esperou, e ele fez o Ishtabach, agora chegou a hora de fazer o Kadish, mas não tem 10 pessoas. Obviamente, se não tem 10, não tem como fazer o Kadish. Mas, caso chegue a 10ª pessoa agora, mesmo assim, não se pode fazer o Kadish ainda. Por quê? Porque o Kadish só pode ser feito quando ele vem completar alguma coisa, quando ele é depois de algo. Então, por exemplo, depois do Ishtabach se faz o Kadish, depois da Tfilá se faz o Kadish, depois de um estudo de Torá se faz o Kadish Terapanan. Então o Kadish ele tem que vir depois de algo que foi dito com 10 pessoas. E já que o Ishtabach foi falado antes de terem 10 pessoas, então não se pode fazer o Kadish, tem que se acrescentar alguns psukim, pode pegar uns 3, 4 psukim de Psukei de Zimra, falar eles agora, depois do Ishtabach, e sobre isso fazer o Kadish. Velachen, yamtinu milomad Ishtabach ad shevo asara. Para não entrar nesse problema, é melhor que o Hazan espere para fazer o Ishtabach até que cheguem 10 pessoas. Tem a Minyan, ele vai fazer o Ishtabach, e logo depois o Kadish, de novo o resto do Tzibur pode fazer o Ishtabach direto. Vecholim lamtin ad karov lechatzi shah, veyoter lo yamtinu. Ele amru Ishtabach, veyamtinu. Até meia hora, fala o Kitzur Shulchan Aruch, meia hora ainda é um tempo Savir, é um tempo aceitável para se esperar entre o fim de Psukei de Zimra, entre o fim de Shirat Hayam e o Kadish. É um tempo que dá para esperar, não é considerado Efsek, não é considerado uma pausa. Isso é válido porque meia hora, geralmente, assim aparece também no Mishnah Berurah, é o tempo que geralmente se leva para fazer Psukei de Zimra. Então uma pausa de meia hora, quando é uma tefilá de meia hora, fazer uma pausa de meia hora que é igual ao mesmo tempo não é problema. Porém, muitos Batei Knesiot, hoje em dia, é mais comum que Psukei de Zimra seja feito um pouquinho mais rápido, às vezes 10, 15 minutos. Então, não pode fazer uma pausa maior do que o tempo que leva para fazer Psukei de Zimra. Então, aqui ele traz um próximo de meia hora, porque esse é o tempo que costumavam levar no Psukei de Zimra. Mas não mais que isso. Então, caso passou meia hora e não chegou a 10ª pessoa, se faz Ishtabach, e aí espera para poder fazer Kadish, Barechu e Amidah, você espera depois do Ishtabach. O que chegou a Sarai, Yomru Tchilai Ze Psukim, Vacharem Amar Sheir e aí realmente quando chegar ao 10º fazem alguns psukim, Kadish e segue em frente. Alachá Bet. Gadol ainu shavru lo 13 shana venichnas leshnat Yud Dalet. Quem é chamado Gadol, quem é chamado que conta para Minyan? Alguém que ele já completou 13 anos, ele chegou no 14º ano dele.
Isso que alguém que tem 13 anos é considerado grande, isso daqui é uma alahá le Moshe Sinai, assim traz o Rosh, uma alahá que recebemos diretamente de Moshe Rabbeinu, não está escrito em nenhum lugar específico na Torá a idade de 13 anos, embora com relação a Levi apareça algo parecido na guerra que ele teve, mas de qualquer jeito, isso que 13 anos é a idade no qual é considerado grande, que tem bar mitzvah e já junta para Minyan, isso é uma alahá le Moshe Sinai, é uma alahá que foi passada para Moshe Rabbeinu e por tradição chegou até nós. Que Nolad Berosh Chodesh Nissan, por exemplo, alguém que nasceu no mês de Nissan, ele nasceu em Rosh Chodesh Nissan, dia 1 de Nissan, e não nasce Gadol, Ad Rosh Chodesh Nissan. Ele só vai ser considerado Gadol, grande, só vai ser considerado que ele completou 13 anos quando chegar o próximo Rosh Chodesh Nissan. Daino Betchilat Alay Rosh Chodesh Nissan, Lachar Od Gimel Shanim Nasa Gadol. Quando chegar a noite do dia 1 de Nissan, certo? Os dias na Torá começam à noite, no escurecer começa Rosh Chodesh Nissan, primeiro dia de Nissan, ele é considerado Gadol, embora apareça em alguns dos Geonim que tem que esperar Me'et Le'et, ou seja, se ele nasceu de dia 7 da manhã, ele só vira Gadol quando chegar o dia do nascimento dele, do aniversário, às 7 da manhã, a alahá é que a gente vai de acordo com o dia independente da hora. Então, se ele nasceu no dia 1 de Nissan, mesmo que ele nasceu no fim do dia 1 de Nissan, quando chegar a noite de Nissan, já é considerado Gadol, já é considerado que ele tem bar mitzvah. E, aliás, a primeira mitzvah que a pessoa cumpre ao chegar no bar mitzvah, seja menino, seja meninas, meninas não têm essa obrigação, mas a primeira mitzvah que se cumpre quando chegar no bar mitzvah é a mitzvah de Kriyat Shema de Arvit. Essa é a primeira mitzvah que a pessoa tem a cumprir, e o Gra traz que por isso a primeira Mishnah de Masechet Brachot, que é a primeira Mishnah da Gemara, trata realmente sobre o Kriyat Shema de Arvit, porque essa é a primeira mitzvah que a pessoa tem a oportunidade de cumprir quando chega a idade do bar mitzvah. Então a gente vê daqui também que vai de acordo com a noite que começa o dia do aniversário dele, não o horário específico em que ele nasceu. Mishinolad Berosh Bechodesh Adar Kshaita Shana Pshuta. Agora a gente tem 2 meses de Adar de vez em quando. Vamos fazer aqui uma pequena introdução para essa questão. O calendário judaico segue a lua, o calendário gregoriano segue o sol. O calendário que segue a lua, mesmo quando ele tem 12 meses, que é o comum, ele só tem 354 dias. Ele tem 11 dias a menos que o calendário solar. Isso faz com que o calendário lunar vai ficando cada vez mais atrasado. Isso não seria problema se a gente considerasse somente a questão da lua, a rotação da lua. Porém, uma das mitzvot da Torá, que é a noite de Pesach, os korbanot de Pesach, tem que ser feito justamente depois que começa a primavera. Então a gente vê que, de certa forma, embora o nosso calendário vai de acordo com a lua, a gente tem que equilibrar ele com o sol, porque as estações dependem do sol. Então, já que o calendário vai ficando 11 dias atrasado a cada ano, de vez em quando se coloca um segundo mês de Adar para compensar esses 11 dias que vai sendo atrasados. Então, a cada 2, 3 anos, se acrescenta um segundo mês de Adar, que são chamados Adar Rishon e Adar Sheni, Adar Aleph e Adar Bet. O principal Adar é o Adar que vem depois, é o próximo do mês de Nissan. Então fala aqui o que eu estou falando o seguinte: Mishinolad bechodesh Adar kshaita shana pshuta. Alguém que nasceu no mês de Adar em um ano que só tinha um Adar. O kshenasa gadol hashana meuberet, e no 13º ano dele, quando ele vai fazer bar mitzvah, é um ano com shana meuberet, ou seja, que tem 2 meses de Adar. E não nasa gadol ad Adar hasheni. Ele só vai virar adulto, ele só vai virar chayav mitzvot quando chegar o segundo Adar. Porque esse é o principal. Avalim nodam b'shamay beret be'adar rishon. Porém, se ele nasceu num ano que era Shana Beret, que tinha Adar Aleph e Adar Bet, 2 Adar. Ele nasceu no primeiro Adar, na Sagadol Gamken be'adar rishon. Aí, se ele chegar no 13º ano, se tiver também, novamente, Adar Rishon, Adar Sheni, vai de acordo com o dia que ele nasceu. Se ele nasceu em Adar Rishon, é Adar Rishon. Veim Kshenolad Aita Shana Meuberet. O que acontece se ele nasceu num ano que era Shana Meuberet, tinha Adar 1 e Adar 2, ele nasceu no segundo Adar, por exemplo, ele nasceu dia 10 de Adar Bet, o Kshenasa Gadol Shana Pshuta, e agora, no dia que ele está fazendo Bar Mitzvah, virou um ano com um Adar somente, não existe o mês no qual ele nasceu, mas parecido com alguém que nasceu, por exemplo, no dia 29 de fevereiro. Não importa se ele nasceu no primeiro ou no segundo Adar, ele é considerado o bar mitzvah dele no mês de Adar desse ano. Então, se ele nasceu um ano que tinha Adar Aleph e Adar Bet,
Quando ele vai fazer bar mitzvah, se só tem um Adar, não faz diferença em qual Adar ele nasceu. No mês de Adar vai ser o aniversário dele, vai ser o dia que ele fica Reab Mitzvot. Isso causa uma halachá que a priori fica um pouco absurda. Fala o Kitzur Shulchan Aruch, venimtza que lifamim, vai acontecer que certas vezes, nar shenolad kodem lechavero, alguém que nasceu antes do amigo, e tacher yoter liot gadol mechavero shenolad acharav. Ele vai ser menor, vai ser mais jovem, digamos assim, com relação ao cumprimento da mitzvot, do que aquele amigo que nasceu depois. Como isso pode acontecer? Que duas crianças que nasceram numa Shana Meuberet, Ze bekaf ladar Rishon e Ze beyud ladar Sheni, um nasceu no dia 20 de Adar Rishon, o outro nasceu 20 dias depois, no dia 10 de Adar Sheni. Ve'ashana Shena Sim Gdolim e Shana Pshuta. E no ano que eles vão fazer Bar Mitzvah, virou um ano que só tem um Adar. Então aquele que nasceu no dia 20 de Adar Rishon vai fazer Bar Mitzvah no dia 20 de Adar. Porém, aquele que nasceu no dia 10 de Adar Sheni, já que esse ano só tem um Adar, ele vai fazer Bar Mitzvah no começo do mês de Adar. Então, aquele que nasceu depois, no Adar Sheni, ele vai fazer Bar Mitzvah no dia 10 do Adar daquele ano, que só tem um Adar. Então, ele vai ser, de um ponto de vista do cumprimento das mitzvot, ele vai ser obrigado a cumprir mitzvot antes daquele que nasceu antes dele. Certo? Então, aqui ficou uma situação um pouquinho incomum, mas essa é a halachá. Agora, isso que o Adar principal é o Adar Sheni, é o segundo Adar, isso é válido para algumas mitzvot, as mitzvot de Purim, por exemplo, o rio de mitzvot, como a gente vê aqui, mas tem certas halachot que não, tem certas halachot que o costume é seguir o primeiro Adar, como por exemplo com relação a Yortzat, quando tem Yortzat, que tem alguém que faleceu no ano normal, que só tem um Adar, e agora tem Adar Aleph e Adar Bet, em que dia se faz o Yortzat, o dia do falecimento? O costume Ashkenazi é fazendo o primeiro Adar e o costume Sfaradi é fazendo o segundo. Então, essa halachá que a gente viu agora, que sempre o principal é o Adar Sheni, tem que ver exatamente sobre qual halachá está se tratando, tem casos específicos que é um pouquinho diferente.